Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Você Pode. E hoje vamos falar de um assunto que interessa não somente aos síndicos, mas aos moradores, conselheiros e proprietários de imóveis. Quando falamos em condomínio, muita gente só pensa em taxa condominial e boleto, mas condomínio vai muito além disso. E por isso envolve muitas vertentes, como gestão financeira, como segurança jurídica, como responsabilidade civil. E é justamente por isso que a Imobiliária Santa Bárbara entendeu e decidiu reunir toda essa visão multidisciplinar, para que você tenha todo um atendimento de forma diferenciada. E hoje quero apresentar a vocês, que vai acompanhar aqui com a gente, a Rosiane Guimarães, que é a nossa administradora condominial e contadora, a Thaís Silveira, nossa advogada especialista na área condominial, a Isabela Matos, nossa diretora administrativa, também advogada, e eu, que vocês já me conhecem aqui. Sejam todas vocês muito bem-vindas. Obrigada. Rosiane, muito obrigada pela sua presença. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse. E eu gostaria também de perguntar a você o seguinte: a gente sabe que existem centenas de administradoras. E por que vocês decidiram abrir esse projeto, dar início a um projeto tão diferente dessa forma? Nosso objetivo é prevenir os problemas, né? Juntando tanto a parte administrativa como a parte contábil, a parte jurídica, tudo num projeto só, numa administração só. Agora, do ponto de vista jurídico, Thaís, primeiramente, Thaís Silveira, muito obrigada por você estar aqui conosco no nosso podcast, é uma honra. Eu gostaria, primeiramente, que você se apresentasse, Thaís, e eu gostaria de saber de você quais são os maiores erros que nós encontramos como advogado quando a gente assume a parte jurídica de um condomínio. Primeiro, quero agradecer ao convite, Morgana, Isabela, por ter convidado para estar participando desse podcast. E é bem importante a gente falar sobre condomínios. Então, assim, eu sou advogada, como a Morgana falou, trabalho assessoria jurídica para condomínios. Então, eu tô aqui, eu trabalho auxiliando alguns síndicos nesse dia a dia dos condomínios. E, chegando na sua pergunta, a parte jurídica do condomínio, muitas das vezes, chega já pensando assim, qual é o problema a se resolver? Então, a gente tem que pensar no seguinte: às vezes um problema é também um custo para o condomínio. Então, quando o jurídico atua preventivamente junto a esse síndico, ele evita conflitos, evita gastos, né, desnecessários. Então, isso que é interessante, ter um jurídico atuante junto ao síndico. Até porque o síndico, ele tem muitas dúvidas, né? E isso, na verdade, se torna uma consultoria jurídica. Então, esse dia a dia de trabalho do jurídico junto com o síndico, então, auxilia, né, não só o síndico, mas ao conselho também, porque o conselho também tem muitas dúvidas. Então, é um trabalho em equipe, como a Rosiane falou. Então, esse trabalho multidisciplinar, né, de todos os prestadores de serviço junto ao condomínio vai auxiliar o síndico, a saúde do condomínio e o dia a dia mesmo dos condôminos. Que faz toda a diferença, né? Porque Sim. a gente, hoje, uma das nossas maiores dores na advocacia é exatamente essa. Porque as pessoas esperam Exato. o problema acontecer para depois buscar um advogado. E nunca faz da forma inversa. É difícil, às vezes, a gente conscientizar o cliente que antes dele fazer ou praticar um ato, ele tem que consultar a gente. Sim. Isso aí é advocacia preventiva, né? Que evita aí gastos, né, desnecessários, foi o que a doutora falou. Exato. É aquele, o trabalho de compliance, tanto as pessoas falam, né? Então, eu pensei, no condomínio também pode ter esse trabalho de compliance, que é evitar, ver onde está ali os erros, onde estão os problemas, e se evitar e já trabalhar, né, antes que o problema aconteça. E uma das visualizações que eu tenho é a seguinte, Thaís: muita gente olha para o condomínio e não enxerga como uma empresa. Sim. Só que a vida condominial é exatamente de um outro CNPJ qualquer.
E as pessoas têm essa dificuldade de entender que precisa ter um suporte jurídico, precisa ter um suporte administrativo, contábil, para poder rodar de maneira eficaz e eficiente toda a gestão condominial, né? Exato. Até a Rosiane pode até falar melhor nessa parte, mas assim, a gente tem que pensar que o condomínio é um CNPJ. Ele não é uma empresa, até porque ele não trabalha com lucro, mas é um CNPJ. Então, ele está ali para fazer um trabalho em equipe, para uma demanda ali de condôminos. Então, precisa fazer o melhor trabalho possível para que aquela coletividade tenha o melhor trabalho. Então, a gente tem que pensar sim no CNPJ, a gente tem que pensar como uma empresa, como uma organização para os condôminos. Exatamente. E, Isabela, eu queria saber como que nasceu essa ideia de vocês implementar isso como mais um atrativo, né, da gestão da Santa Bárbara. Então, pensando nisso, resolvemos abordar esse tema e tenho certeza que vai ser muito benéfico para os nossos clientes, né? Para todas as pessoas que estão aqui assistindo a gente, porque um condomínio bem administrado foi o que a doutora falou. Ele gera confiança, né? Ele gera... os gastos deles são bem menores, né? E o relacionamento dos próprios condôminos com os síndicos, né? É bem eficaz. Sim, sim. A gente tem que pensar sempre nessa saúde financeira, primeiro do condomínio, né? Nessa transparência, até porque a gente precisa de dinheiro de caixa também para ter essas melhorias, ter essas conversas com os síndicos. Então, tudo isso é prol da coletividade. Eu lidando, né, diretamente na prática lá com o relacionamento com os nossos clientes aqui da imobiliária, a gente percebe também muitas dúvidas com relação à gerência mesmo administrativa dos condomínios, né? Então, eu queria perguntar para a Rosiane o que diretamente que essas administradoras fazem, que elas atuam, né, para beneficiar ali os moradores e ter esse bom relacionamento com os síndicos. Então, primeiro é a gestão financeira, né? Que a maioria dos síndicos decide fazer qualquer obra, qualquer despesa só olhando o saldo da conta. Isso. E isso é crucial ter um planejamento futuro para a gente saber se realmente pode gastar, se realmente está dentro do orçamento, porque o dinheiro em caixa não necessariamente quer dizer que a gente pode gastar. Então, tendo a saúde financeira em dia, né? Ter a estratégia, ter o planejamento do quanto pode gastar naquele mês, dentro daquele mês, ali já está 100% já que a gente vai evitar problemas futuros. Thaís, e aonde entra o advogado condominial dentro dessa estrutura organizacional? Certo. Então, como a gente até tinha falado sobre essa parte preventiva, é muito importante, né? Então, é porque normalmente a gente pensa assim, advogado pensa em processo. Só quando o condomínio ingressar com uma ação judicial ou precisar se defender de uma ação judicial. Não, o advogado, ele entra ali no dia a dia com os síndicos. Então, como eu falei, a parte preventiva, a parte de consultoria. Então, quando a gente pensa assim, o síndico tem uma dúvida, na verdade não é uma dúvida, é uma consulta, a parte, ele vai ter um embasamento jurídico para ter uma resposta para um condômino, para um prestador de serviço. E falar em prestador de serviço, o jurídico, ele entra na análise contratual de todos os prestadores de serviço, que é muito importante, né, ter uma visão jurídica daquele contrato. Por quê? O síndico, ele precisa assinar, né? Eu sempre falo, o síndico, ele tem responsabilidade civil e penal, mas ele sabe o que ele está assinando? Ele lê aquele contrato, sabe? Ele lê aquele contrato, mas eu falo... com fundamentos, né? Então, ele precisa levar isso a um especialista, que é o advogado. Então, toda vez que ele vai assinar, vai ter esse advogado. O advogado, ele entra também na parte da cobrança, tanto o extrajudicial quanto o judicial. Como a Rosiane falou, precisa da saúde financeira. Como que é a saúde financeira? É cobrança de inadimplência. Então, assim, precisa trabalhar atenuante nessas cobranças. E tem outros, né? Porque ele tem notificações com multa. Então, tem uma gama de serviço que o advogado faz para o síndico, auxiliando o síndico. E o condomínio contrata 24 horas prestadores de serviço, né? 24 horas. E aí, um contrato mal feito... Mal feito, exato. Traz uma falta de resolução. Sim. Porque você fica sem amparo legal para poder cobrar efetivamente o que você teria direito se você tivesse tido a consultoria
jurídica previamente. E esse é o meu dia a dia. Os síndicos me encaminham todos os contratos, mas todos. Pode ser o contrato mais simples que for, mas precisa desse olhar, né, de um responsável. Então, às vezes, a gente faz um parecer, olha, esse contrato aqui, essas cláusulas precisam ser modificadas, precisa incluir tal cláusula. Então, a gente faz esse trabalho com o síndico para que ele fique resguardado e não tenha um problema futuro. Isso aí. Agora, consequências graves, né? Exato. Com certeza. Agora, Rosiane, você falou aí que saldo em conta não é similar a ser solvente, né? A ter capacidade financeira. E todas nós sabemos disso. Um dos maiores erros de qualquer empresa, de qualquer CNPJ, é não ter essa conciliação bancária para poder entender exatamente que crédito é aquele, se ele pode usufruir daquele crédito. Eu gostaria de saber de você, qual é o maior erro financeiro que você encontra na gestão da administração condominial? Então, é a falta de planejamento do caixa, né? Porque ele gasta mais do que recebe. Porque a gente tem que contar, tem que ter um fundo de reserva, tem que ter um dinheiro em caixa para uma emergência, para uma obra emergencial. E ele não tem esse planejamento, essa visão, essa conciliação do banco dele, do caixa dele. E quando o condomínio está financeiramente desorganizado, quem sofre, né? Quem sofre diretamente com essa gafe? Os moradores. Pois é, os grandes moradores, né? São as reclamações que a gente recebe demais todos os dias. E por isso a gente resolveu abordar aqui para poder esclarecer melhor, né? Sim, porque assim, o síndico ele não tem que pensar e tudo vai ser uma cota extra. Sim. Até porque uma cota extra, os condôminos, eles não estão esperando por isso. Ninguém quer pagar nada mais, porque já está pagando um valor muito alto daquela cota condominial. E ninguém é surpreendido com uma cota extra. Então, cota extra, na verdade, ali teria que ser por uma emergência. E não por um serviço que foi mal elaborado, um planejamento que foi mal feito. Todo um transtorno, entendeu? né? Todo um transtorno. E isso também, a reputação mesmo do síndico, né? Porque aí sempre as pessoas vão pensar, esse síndico é aquele síndico e está sempre pedindo uma cota extra. Então, tem que pensar nisso também. Thaís, mudando um pouquinho aqui o script, hoje a gente vê muito síndico profissional. Sim. Nos condomínios. Qual é a sua visão pessoal com relação ao síndico profissional? Certo. O síndico profissional, ele é uma pessoa, como a gente está falando aqui, profissional, então ele está ali trabalhando, ele normalmente às vezes trabalha em outros condomínios, então ele já tem uma equipe multidisciplinar, então, teoricamente, ele fez algum curso, então ele se especializou para estar ocupando aquele cargo, então ele tem um conhecimento prévio, então, e com isso ele consegue ali fazer um bom trabalho. Não quer dizer também que o síndico orgânico não faça um bom trabalho, né? Mas o síndico orgânico nem sempre, às vezes ele tem outro emprego, então ele está trabalhando também como síndico, então ele está mais ali ajudando, auxiliando o seu condomínio do que propriamente tem aquilo ali como seu trabalho. Já o síndico profissional, aquilo ali é o meio de vida dele. Então ele, como eu falei, ele estudou, se especializou, está ali naquele cargo e é uma pessoa que não pode ter erros, né? Então ele não pode ter erros porque é a profissão dele. Eu vejo com bons olhos o síndico profissional. Hoje o nosso mercado é um mercado crescente, né? Trabalho o grande síndicos profissionais. Gosto bastante do trabalho deles. Como eu falei, são as pessoas que estão sempre estudando, sempre buscando conhecimento. Então, acho ótimo essa nova profissão, né? Agora, esclarece pra gente uma dúvida. O síndico profissional precisa ter ser vinculado a um conselho específico, como nós, advogados, somos vinculados à OAB, o corretor de imóveis é vinculado ao CRES. Ele precisa estar vinculado para se tornar um síndico profissional ou não? Ele basta fazer um curso? Não, ele não precisa estar vinculado. Há pouco tempo foi até cogitado sobre isso, dele estar no conselho de administração, mas hoje não. Ele não tem uma habilitação específica, ele não tem uma habilitação prévia para ser um síndico profissional. Então qualquer um pode se habilitar. Qualquer pessoa pode se habilitar a ser um síndico profissional. Eu acho bem interessante essa necessidade dele
ter uma administração, né? Ser um Vinculado a uma administrador entidade, né? Vinculado a uma entidade, porque eu acho que isso dá mais visão elaboral Acho a que profissionaliza ele. mais, né? Profissionaliza mais. E eu entendo, e quando você está vinculado a uma entidade, ela tem uma fiscalização dessa profissão. Assim como nós advogados, administradores, contadores, a gente não pode cometer erros, porque a gente responde administrativamente, responde no nosso conselho, responde civil e criminalmente. Então, o profissional, se ele estivesse sendo vinculado, e não só a parte negativa, não, a parte positiva também, porque teria ali uma base de valores de prolabore, porque hoje cada um oferece o seu prolabore. Qual o valor mínimo? Qual o valor máximo? Então isso é variado. Então, quando você está vinculado a uma entidade, então tem essa parte positiva, que são valores, tem um regimento da sua profissão, então tudo isso. É interessante. Agora vamos para um bate-bola rápido com Rose aqui. Vamos lá, Rose. Todo condomínio precisa prestar contas? Sim. O síndico precisa. Sim. E vale a pena fazer essa previsão orçamentária? Claro. Sim, fundamental, né? Fundamental, que a gente faz para o próximo período, né? Para o próximo ano calendário. Isso. E qual é o maior erro financeiro do síndico? Não ter esse planejamento financeiro, né? Exatamente. Essa provisão. Exatamente. Eu acho que isso desmorona qualquer condomínio, né? Dúvida, e consequências graves aí surgem, né? Sem dúvida. Rosiane, eu queria aproveitar esse gancho e perguntar a você o seguinte. O condomínio, ele apresenta imposto de renda? Não. Não, né? Ele não tem essa obrigatoriedade de apresentar um imposto de renda. Não. Por mais que ele seja um CNPJ, ele é sem fim lucrativo. Então, imposto de renda, contribuição social, simples, ele não gera nenhum encargo, a não ser da parte pessoal, né, do departamento pessoal, que é o recolhimento do INSS, o FGTS para os seus funcionários. E quando vocês falam, né, a gente fala em administração, até para esclarecimento de você que está nos assistindo, quando a gente fala de administração de condomínio, o administrador, que é o seu caso, quais são as funções que engloba a sua atuação dentro da gestão e administração de condomínio? Então, essa parte é legal, né, de enviar as declarações, por mais que o condomínio não seja para fins lucrativos, ela tem as obrigações acessórias dele, tem a parte do departamento pessoal, né, a gestão de pessoas, tem a parte de financeira, a gestão financeira, né, do condomínio e o relacionamento também com o síndico, auxiliando na parte administrativa. Entendi. Thaís, quais são os maiores conflitos que você encontra dentro de um condomínio? Você acha que é a assembleia, são os moradores? O que você entende ali que são conflitos assim, que é pesado da gente lidar? Conflitos tem bastante, né? O nome condomínio conflito anda lado a lado, né? Então, uma assembleia muito calma, a gente, opa, o que está acontecendo? Né? Mas, assim, o que eu vejo, assim, os maiores conflitos que hoje eu vejo nos condomínios, né? É o barulho, né? Que é muito antigo e continua até hoje. Então, é um conflito muito grande. Não respeitar a lei do silêncio. Animais, né? Os pets, está havendo um grande conflito dentro dos condomínios, né? A briga ali de vaga. Então, tudo isso ainda são os maiores conflitos. Mas o que eu vejo, esses conflitos acontecendo, é quando também o regimento interno do condomínio ele não está atualizado. A convenção não está atualizada. Alterar a convenção é um quórum muito grande. E o que a gente faz para a gente conseguir, né, ter ali, seguir ali aquele condomínio, né, diminuir os conflitos? É o quê? Atualizando o regimento interno, porque o quórum é menor.
né? Então, não é um quórum ali, desculpa, qualificado. Então, você consegue fazer um regimento interno. Quais são? Isso precisa, o síndico, eu sempre falo, os síndicos é o seguinte, a assembleia é importante, é obrigatório, mas começa a fazer reuniões dentro do seu condomínio. Começa a entender quais são os seus maiores problemas. Não espera uma assembleia para isso acontecer. Antes de levar para a assembleia, exato. né? Então, o que está acontecendo muito? É problema de entrega, horário, pode entrar, não pode entrar, problema com o pet, problema do horário. Então, tudo isso você vai vendo. O que você faz? Chama seu jurídico. Jurídico, olha, essa relação de problemas aqui. Eu preciso mudar. Ah, mas isso não está na convenção, isso não está no regimento interno. Então, vamos mudar. Vamos fazer uma alteração do regimento interno, que não tem um quórum qualificado. Vamos fazer da convenção, se for necessário, né? Então, isso você vai conseguir resolver os problemas que está tendo no seu condomínio. Aproveitando, Thaís, essa pegada que você falou, porque o que eu mais vejo, eu não sou especialista condominial, né? A minha especialização em direito imobiliário, como um todo, não sou especializada em direito condominial. Eu vejo muitos condomínios com convenções e regimentos internos muito antigos. Que quando a gente vai pegar, é de 1980, sim, tem de 60. É de 1000. Então, assim, Olha você só, acha necessário, até para a gente dar um alerta aí sim. aos síndicos, aos condôminos, você acha necessário uma revisão periódica, que eu digo assim, de 10 em 10 anos, na convenção, para ter essa assessoria jurídica, para ser... Porque, por exemplo, no meu condomínio, onde eu resido, eu acho que a gente nunca parou para discutir a necessidade de rever ou não a convenção e o regimento interno. Eu estou falando por mim. Sim, sim. Né? Então, assim, e eu achei muito interessante o que você pautou aqui, porque eu acho que todos os síndicos e condôminos e ali o conselho deveriam parar, ir para essa reunião e ver, porque tem coisas que se renovaram. Exato. O mundo mudou. O mundo está automatizado. Então, hoje em dia tem portaria. A maioria dos condomínios tem portaria eletrônica, né? Inteligente. E isso não está em nenhuma convenção. Até porque é algo novo. E por que não trazer isso para a sua convenção? Por que não trazer isso para o regimento? Como eu falei, sua convenção é difícil você conseguir um quórum de 2/3 para fazer essa mudança da convenção. Mas esse dia a dia do condomínio, você consegue fazer a alteração do regimento interno. E não tem custo. O mais importante é esse. Porque se você fazer uma alteração da convenção, você precisa de um quórum qualificado, você tem um custo, né, das custas para registrar essa nova convenção. Então é mais difícil. Mas precisa fazer essa mudança do regimento interno. Antigamente não se fazia entregas de aplicativos. Eu ia falar marca, mas aplicativo, iFood, né? Não tinha essas entregas. Então, como está a portaria? Pode subir? Não pode subir? Sim, tem determinado na lei. Tem uma súmula dizendo que não pode subir. Mas no seu condomínio, se for permitido, então, se o regimento interno tá informando isso, entendeu? Precisa fazer essas alterações. E como você vai entender isso? Como eu falei, primeiro começa a fazer reuniões, o síndico trabalhando isso, sabe? Começa a entender assim, o que está mais... desatualizado aqui na convenção. O que a gente pode... Quais são as dores pessoais dos condôminos? O que a gente precisa ajustar? Exato. E fazer essa alteração. É importante. A gente precisa pelo menos desse regimento interno atualizado do condomínio. Você acha que esse prazo de 10 anos é um prazo bom, ou você acha que essa revisão necessita ser mais... um período menor, mais sequencial, num período menor? Eu penso que, primeiro, essa convenção está atualizada junto com o Código Civil. Esse que é o mais importante. Se só a convenção não está atualizada, não foi atualizada após o Código Civil, então precisa fazer alteração. A gente não sei como, eu não sou estudiosa do processo civil, como estão os estudos, se vai ter um novo código ou não no futuro. Até peço desculpa aos colegas civilistas, né? Mas eu acho que o mais importante é isso, né? Estar atualizado, pelo menos, com o Código Civil, entendeu? Com o processo civil. Porque de 85, de 90, não está, entendeu? Então precisa fazer essa alteração. Então todos esses condomínios, antes o Código Civil
é agora, De né? 2016, isso. E é novo. Isso. Novo, considerando, por exemplo, que o meu O condomínio antigo, de 1980. É. Né? Então, assim, o meu condomínio mesmo que eu resido não tá. Não tá. Tá totalmente em Então desacordo. precisa estar pelo menos alinhado ao novo Código Civil. Ah, perfeito. Aproveitando esse gancho, Rosiane, eu gostaria que você só falasse um pouco pra gente, até explicasse ali aos nossos telespectadores o seguinte: a gente trabalha com vários empreendimentos imobiliários que vai ser, quando forem entregues, serão constituído o condomínio. Então, eu queria saber administrativamente, depois a Thaís me responde juridicamente, eu queria saber de você administrativamente aonde que tem que nascer o condomínio. Na Juscerja, como é que é? Um CNPJ, um contrato social, como é que nasce administrativamente? O primeiro é um contrato social, né, que a gente vai tá registrando na junta comercial. Ou do Rio, de São Gonçalo. Aonde o condomínio é sediado. Isso. Então é a junta comercial. De lá, né, vai enviar todos os protocolos, a documentação, e de lá vai nascer a certidão de nascimento, que é o CNPJ. Ah, tá ótimo. E juridicamente, Thaís, para se instituir um condomínio, quais são os passos necessários que precisa ser percorrido pela incorporadora? Tá. Essa incorporadora, ela precisa elaborar a convenção desse condomínio, a convenção a gente está aqui falando, né? E que seja uma convenção específica para esse condomínio, não pode ser uma copia e cola, né? Porque a convenção não serve para todos os condomínios, isso é bem importante. E depois tem a assembleia, né, inicial desse condomínio, e porque todos os condomínios assinam, e depois vai ser registrada essa convenção no cartório de registro de imóveis. No de registro de imóveis, né? Que Deixa eu... primeiro eu mordi aqui, eu tava falando, desculpa, gente. Mordeu. É registro de imóveis ou título de documento? Título de documento, exatamente. E eu falei isso. Eu tô na dúvida. Cartório de... Então, pula essa vou falar, vai registrado no cartório. Tá? Vamos lá. Falei da convenção, tá. Então, Morgana, para ser criado juridicamente esse condomínio, precisa a incorporadora, né, a construtora, criar essa convenção desse condomínio, e depois dessa convenção do condomínio passar para a Assembleia e ser registrado em cartório. Então, precisa seguir esse trâmite, né, para ser criado, de fato, esse condomínio. Inclusive, né, por isso que precisa trabalhar lado a lado, né, o jurídico, o financeiro, a administração. Depois, com essa convenção registrada, é que vai levar ao banco para criar a conta do banco, que é a parte financeira do condomínio. Isso é muito interessante, porque as pessoas às vezes não sabem quais são os procedimentos que têm que ser executados, adotados. Thaís, aproveitando toda essa repercussão, né, que todo mundo tá do Airbnb, se pode aluguel por temporada, se não pode. Eu gostaria que você abordasse um pouquinho sobre esse tema e explicasse a quem está nos assistindo como que está sendo pautado isso hoje dentro dos condomínios, né? Como é que o STJ já publicou alguma coisa com relação a isso, ou não? Ou todo mundo pode alugar por temporada, ou não pode, ou depende da convenção? Explica pra gente um pouquinho. Assim, eu vou falar sobre decisões e não o que está acontecendo em cada condomínio, porque às vezes o que eu estou falando aqui, a pessoa pode estar nos assistindo e falar assim, não, mas no meu condomínio tem, né? Mas assim, hoje, né, há uma decisão que saiu no Tribunal de Minas Gerais, que essa decisão está sendo utilizada para todo o país, que não pode hoje os condomínios fazer Airbnb. Então assim, Thaís, mas não pode? Pode, desde que faça alteração na convenção. A tal alteração que eu falei que precisa de um quórum qualificado, de 2/3. Se na convenção tiver vindo informando que pode fazer o Airbnb, que é voltado para residencial de curta temporada, aí pode fazer o Airbnb. Entendeu? E isso surgiu. Então, essa decisão desse processo ocorreu em Minas Gerais, está sendo utilizado para todo o país. Então, que a partir do momento que pode fazer Airbnb, desde que faça alteração na convenção do condomínio.
Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Isso está sendo adotado aqui no Rio. Está sendo adotado em todo o país, né? Mas provavelmente tem vai ser encaminhada ao STJ para alguma decisão para ser de repercussão geral, né? Não, está sendo de repercussão geral essa decisão. Ah, já está sendo. Mas, claro, os condomínios que já estão fazendo vão continuar, né? Sem alteração da convenção. Isso vai depender muito da gestão do condomínio, né? E eu estou falando isso para aquelas novas ações que já estão ingressando, né? Então, está sendo utilizada essa decisão que saiu recentemente em Minas Gerais. Eu queria saber de você, qual é a responsabilidade civil do síndico? O síndico, eu sempre falo isso quando eu assumo um condomínio, eu falo isso para o síndico e para os condôminos. Responsabilidade civil é civil e criminalmente. Então, você responde pelos seus atos. Então, tudo que você está fazendo além da sua gestão, tudo que você está fazendo além da sua responsabilidade, você responde por isso. E sua responsabilidade vai desde quando você entrega a sua gestão, após 5 anos você ainda responde por isso. Após 5 anos ele ainda fica responsável. Isso pode responder ainda. E ele responde pessoalmente com seus bens? Pode responder pessoalmente? Pode chegar. E vai depender do andamento do processual. Então, Thaís, dando sequência aqui no bate-bola, eu queria saber se o síndico pode, se ele tem essa autoridade, né? Se ele tem essa autonomia, certo, independente de assembleia, para aplicar uma multa a um condômino caso ele não respeite o que está lá delimitado na convenção de condomínio. Pode sim. Ele pode aplicar, inclusive se for em caso de reincidência, e ele precisa, porque dentro da convenção tem ali o valor a ser aplicado, uma porcentagem, ou é sobre o salário mínimo, ou é porcentagem sobre a cota condominial, então ele pode estar aplicando. Agora, se caso essa multa precisar ser reincidente, esse valor aumentar, aí ele leva para o conselho ou até mesmo para a assembleia do condomínio, mas inicialmente é esse síndico que decide na aplicação da multa. Ele não tem uma obrigatoriedade de dar uma advertência inicial, ou ele já pode chegar e falar assim, você está fazendo barulho, a convenção estipula que é 10 e você está fazendo barulho 10,5, toma multa aí, vou implantar. Poder ele até pode, mas esse não é o correto. Eu acho que ele bom primeiro senso, né? Um bom senso. Ele precisa primeiro ter ali uma graduação. Primeiro uma advertência, até mesmo verbal, depois uma advertência por escrito, e aí depois ele aplica a multa. É como se fosse esgotar as esferas, as esferas, né? Não é que ele seja obrigado a esgotar, mas é bom senso, né? Sim, sim. Até pelo relacionamento em si, né? Do seu vizinho, né? Exato. E às vezes eu vejo a gente na área imobiliária, eu vejo muita gente falando assim, eu alugo meu apartamento, mas é proibido cachorro, é proibido animal, é proibido qualquer tipo de porte. Essa proibição é legal e se estende ao condomínio? Então, eu não entendo isso como uma proibição legal, mas a gente sempre tem que pensar na convenção. Como está estipulado nessa convenção. As pessoas precisam entender que antes mesmo de você pensar em ingressar, porque ninguém faz isso, mas antes de você morar naquele condomínio, ninguém pede para ver a primeira convenção desse condomínio. Ideal, né? Mas esse deveria ser o ideal. Para você saber as proibições, o que pode, o que não pode. Mas eu entendo que é ilegal você proibir o pet. Claro, um pet de grande porte, andando sem focinheira, isso ele pode proibir. Mas proibir o pet desse condomínio, não. Tá joia. E a decisão, né, do síndico, ela pode ser unilateral ou tudo ele é obrigado a levar para a assembleia? Por exemplo, eu quero decidir que a gente tem que pintar aqui a fachada do condomínio. Eu decidi que eu vou dar férias ao funcionário. É o síndico, férias até a Rosiane pode explicar para a gente, porque é departamento pessoal. Mas nesse caso, você acha que o síndico pode decidir essas execuções desses serviços
de uma maneira unilateral ou ele precisa levar para a Assembleia? Então, em relação a obras, depende. Isso também está no Código Civil. Então, precisa saber se a obra é útil, é necessária, é emergencial. Então, depende do tipo de obra para estar respondendo essa pergunta. Se for uma obra emergencial, claro, ele não precisa levar uma assembleia. Agora, se for uma obra útil ou necessária, ele não precisa. Então, assim, depende do tipo de obra. E também em relação aos gastos, ao valor, né? Se for emergencial, ele não precisa levar para uma assembleia. Mas o bom senso sempre leve para a assembleia. Até porque uma obra a gente não faz do dia para a noite. Então tem todo um planejamento que entra até na parte da Rosiane. Não pode fazer um serviço pensando no caixa de hoje, e sim a longo prazo. Então a longo prazo você vai ter esse dinheiro, né, em caixa, vai estar atrapalhando, você pensar em tudo. Então essa decisão é sempre o correto ele levar para a assembleia para ter uma decisão junto aos condôminos. Sim. Aí, Rosiane, quanto ao departamento pessoal, por exemplo, o síndico pode entender que aquele funcionário pode tirar férias amanhã ou ele tem que, antes, levar o consenso da comissão de uma assembleia. Ele tem autonomia para decidir a gestão administrativa dos funcionários? Ele tem autonomia, sim, entendeu? Por isso que é bom ter essa assessoria contábil, porque imagina um condomínio com 50 funcionários, 20 funcionários, ele não vai ter de cabeça as férias que estão vencendo. Então, o departamento pessoal, ele vai sinalizar, né, pro síndico, seu funcionário X vai vencer as férias tal mês. Vamos já planejar as férias dele e até mesmo para estar repondo um outro funcionário no lugar dele para não desfalcar, né? Aquele serviço não ficar sem um funcionário, né? Como de limpeza, jardineiro, até mesmo bombeiro civil, entendeu? Mas ele tem essa autonomia, sim. E esses funcionários, via de regra, eu vejo muito plantão, né? Porque os funcionários de condomínio trabalham por plantões, né? A gente está vendo também essa história aí de 5x2, 7x... Como que é essa gestão aí de horário? Vai gerar custo, né? Que a gente vai precisar admitir mais funcionários por conta dessa carga horária. Vai ser necessário. Vai ser necessário, com certeza. Ah, entendi. E a nível de esclarecimento, eu queria saber como que é a conta financeira, porque todo mundo paga o boleto e o dinheiro cai na conta financeira do condomínio. Quem regulariza, quem mexe, quem tem autoridade para gerir o financeiro do condomínio? O síndico, né, se ele mesmo faz essa gestão, ou um escritório de administração, né, administrativa. O escritório, isso, então, ele pode fazer. Ele pode. Tem. Mas isso o condomínio precisa delegar, dar acesso, né? À conta. A gente paga fornecedor, paga funcionário, faz passagem do funcionário, toda a gestão do funcionário, férias, admissão, demissão, toda essa gestão que né, necessita movimentar a conta financeira, o banco do condomínio, a gente consegue acessar. E isso se o síndico der o acesso, né? Dando acesso. Então, essa decisão é diretamente do síndico. E até mesmo porque a gente não tem como. Imagina, tem que pagar um fornecedor. Síndico, libera aí tanto. Não. O ideal mesmo é a gente ter acesso 100%. Né? Até mesmo para tirar essa responsabilidade dele, né? Ele ter mais tempo para estar administrando lá operacionalmente, né? Sim. Agora, Thaís, na sua visão de especialista condominial, o que você acha que não pode faltar em uma assembleia? Eu queria também, antes disso, que você explicasse um pouquinho a diferença de assembleia ordinária, extraordinária. Tá. A Assembleia Geral Ordinária, todo condomínio precisa fazer uma vez ao ano. E sempre na própria convenção vai estar informando ali qual o período a se fazer. Normalmente, o que eu vejo nos condomínios, sempre é em março que ocorre essa... Mas não tem uma data fechada, isso não vem no Código Civil. Então, isso depende da convenção. Essa Assembleia Geral Ordinária é que vai determinar o planejamento orçamentário anual
que é a parte do financeiro. Então, tem aprovação da previsão de contas e eleição de síndico. Então, normalmente, a pauta é essa, claro, com algo extra. E já a Assembleia Geral extraordinárias são situações extraordinárias que acontecem no condomínio e que esse síndico precisa levar para a Assembleia para uma votação. Uma obra, compra de algum equipamento, emissão, às vezes, de um funcionário que precisa pagar uma rescisão muito alta. Então, o dia a dia mesmo do condomínio, então, ele vai levar para essa Assembleia. Então, ele vai chamar para uma Assembleia. E o que acontece? Essa Assembleia, ela precisa também ter ali os pré-requisitos, que também precisa seguir o que está na convenção, que é respeitar o prazo. Então, para chamar uma Assembleia, esse edital tem que estar disponível. Hoje em dia tem um prazo prévio para você marcar. Exato. Para que todos os condôminos possam tenha ciência, isso. Né? Então, assim, hoje em dia tem o WhatsApp, então você consegue enviar o edital para todos ao mesmo tempo, de maneira simultânea. Mas antes não tinha, então tinha que colocar esse edital disponível nas paredes, entendeu? Então, ali, um prazo prévio de 8, 10 dias, isso depende da convenção que vai estar dizendo. Isso tem que estar escrito na convenção. Isso vai estar escrito na convenção e o síndico precisa seguir o que está na convenção. Tá. Claro que pode haver uma emergência também. Então, só se for um item da outra e for emergência, por exemplo, uma obra e vai gastar agora 100 mil do caixa do condomínio. Então, vou chamar uma assembleia para amanhã. Se ele quiser chamar uma assembleia e não quiser gastar direto. E todas essas são assembleias extraordinárias. Porque a ordinária... e na ordinária, quais são os assuntos que, via de regra, são pautados? Que é a eleição do síndico. Eleição do síndico, planejamento orçamentário, eu até falei mais um, mas é a parte financeira também. Entendeu? Sim, é orçamentária, né? Isso, que vai gastar lá. E o que você acha que mais difícil, agora falando um pouco da sua função de advogada condominial, quando você vai para uma reunião, eu queria que você compartilhasse com a gente, se você tiver, um caso interessante e, ao mesmo tempo, não vamos dizer trágico, mas difícil de você lidar, para a gente entender um pouquinho, porque às vezes isso pode acontecer com todos nós, né, que moramos em condomínio. Então, se você puder trazer para a gente aí por exemplo, teve a assembleia que a gente já precisou chamar a polícia, a PM, para estar conduzindo, para estar ali junto com a gente, para resguardar tanto a nossa... integridade física, entendeu? Era um caso de destituição de uma síndica que já estava há 10 anos já nesse condomínio e que as contas estavam completamente erradas, não fazia prestação de contas, e havia muitos erros. E o problema todo era, nesse condomínio, o jurídico, a administradora, era uma coisa só. Então, o que a gente sabe que não pode, né? Então, tem que ver essa separação. Não é porque precisa contratar um advogado para cada condomínio. Não é isso. É porque assim, o próprio estatuto da OAB não permite que o advogado ele seja administrador e seja advogado. Sim. Por mais que ele tenha essas duas qualificações, e até porque seria uma venda casada, né? Exatamente. Então, não pode ter esses dois. Então, foi um caso bem assim, que teve que chamar a polícia, e teve confusão, e teve praticamente quebra-pau mesmo, sabe? E teve pancadaria. Teve já uma assembleia que eu fui surpreendida no meio da assembleia, que um ex-síndico me chamou para estar conduzindo, né, ser assessoria jurídica, e eu fiquei sabendo que ele estava respondendo por um assédio. Então, isso eu fiquei sabendo na reunião. Na assembleia, E ele não informou anteriormente. Então, eu fui surpreendida. Então, assim, são casos que a gente vê do dia a dia. Já peguei processo trabalhista de condomínio, que o porteiro... Isso ele... nossa defesa foi, né? Porque o prestador de serviço, ele saiu, ingressou uma ação judicial em face do condomínio,
Só que na contestação ele foi dispensado e nem foi por justa causa e deveria. Ele tirava a roupa, Gente, isso na frente da câmera, na portaria, fazia atos obscenos, entendeu? Então, infelizmente, tivemos que juntar tudo isso na defesa. Até a própria juíza falou assim, não, eu me evito, eu não quero assistir, né? Porque, infelizmente, até o órgão dele estava aparecendo. Então, sei, a área condominial, eu falo, ninguém fica, é um marasmo, a gente sempre é surpreendida. Sempre tem novidades. Porque tem que ir preparada, tem que ir preparada, principalmente uma assembleia. A gente lidar com pessoas já não é fácil. Imagina lidar com um prédio que tem muitos prédios que às vezes tem 100 condôminos, Exato. 200 condôminos, uma pequena cidade. 50 blocos, igual aqueles prédios na Barra, sim. que são 10 blocos, 15 blocos, cada bloco com não sei quantos apartamentos. Então, assim, não é fácil. Né? E, aproveitando, falando de síndico, existe um período temporal para o síndico exercer o mandato? Olha, isso também vai estar na convenção do condomínio, né? Se o mandato dele é de 1 ano, se é de 2 anos. Então, normalmente ou é de 1 ano ou de 2 anos. Mas isso vem na convenção. Você já viu alguma convenção com um mandato maior? Não, ainda não. Ainda não. Aí o que acontece quando o síndico ele sai, porque ele pede para sair antes, ou tem uma destituição desse síndico, né? Quando não estão satisfeitos com a gestão desse síndico, aí precisa chamar uma eleição extraordinária para uma eleição de mandato, a gente chama de mandato tampão, que é até o final daquele período inicial do síndico. Ah, tá ótimo. Agora uma pergunta para vocês duas. Se Thaís, a gente já tá me respondendo aqui, se quiser responder primeiro, né? Eu gostaria de saber de vocês, por que um condomínio deve escolher sempre uma administradora que tenha uma equipe multidisciplinar, em vez de contratar vários profissionais separadamente? Por exemplo, contrata um advogado, contrata um contador, contrata. Por que você acha que é interessante essa contratação de uma forma unitária com todos os profissionais essenciais necessários à gestão do condomínio? Aí queria que você me respondesse. Eu acho que primeiro você tem muita confiança na sua administradora, porque é o dia a dia do síndico. Então, quando você já tem uma equipe multidisciplinar, uma administradora, ele já consegue uma resposta rápida, ágil para suas demandas, ao invés dele buscar isso. Até ele procurar esse profissional e ter essa resposta, o problema cada vez pode estar maior. Então, se ele já tem esse profissional ali de stand-by dentro da administradora, ele já consegue ter essa resposta já de forma imediata. E Rosiane? Minha parte é custo, né? Porque você contratar um contador numa empresa, um advogado na outra empresa, um administrador na outra empresa, nossa, o custo é muito maior, muito maior. E tudo que puder reduzir custos é bem melhor, né? Porque com certeza. O que eu vejo muito também e que tem surpreendido demais nós condôminos é a conta d'água, né? A conta de água, né? Porque, inclusive, tem uma discussão jurídica, né, sobre a cobrança das faturas da água, né? Não sei se você sabe alguma coisa. Sim, eu sei que tem essa ação. E também, assim, tem muitos condomínios que verificam essa questão da individualização da conta, da conta, né? Porque a maioria, né, quase todos os condomínios, você paga ali, faz o rateio desse valor. Então tem um valor X e divide ali pela quantidade de unidades. E muitos estão pensando já em individualizar. Então, isso vai ser uma discussão. Acho que teve um condomínio, a gente precisou fazer uma apresentação para eles, porque o condômino, para decidir, porque a gente leva isso para a Assembleia, ele precisa entender quais são os custos, como vai ficar. Então, se ele faz um estudo, leva para essa Assembleia, para ele entender quanto que vai ficar. Porque, na minha opinião, quando você individualiza essa cobrança, tende a ser mais caro. Isso pelo estudo que nós fizemos, tá? Então, numa maneira geral. Numa maneira geral. Então, esse acaba valor se pagando mais. Acaba se pagando mais.
Mesmo a pessoa que gasta menos. Isso. Mas não compensa, né? Não compensa. Acaba esse custo. Porque às vezes a pessoa acha assim, o condômino gasta muito, exatamente. Mas quando for individualizado, mesmo assim, já vai sair caro ainda. Pode se tornar mais caro. Ah, tá ótimo. Por conta da taxa, né? Você usando ou não usando, aí você acaba pagando de qualquer forma. Você acaba pagando de qualquer forma, né? Exato. E agora a gente vai chegando ao fim, né? E eu queria que você, Thaís, primeiramente, deixasse o seu @, deixasse o seu contato, falasse das suas especializações, para os nossos telespectadores te conhecer um pouquinho melhor. Obrigada, quero agradecer vocês hoje pela essa noite aqui. Não, gente, essa noite não, porque pode ser qualquer horário. Peraí. Obrigada, Morgana. Obrigada, Isabela. Obrigada, Rosana, pra gente dividir esse podcast. Então, pode me encontrar através do meu Instagram, que é o Thaís Silveira Advocacia. Falando um pouco da minha especialidade, eu trabalho com direito condominial, a gente falou aqui hoje, mas também trabalho com leilão de imóveis. Então, quem busca uma arrematação em imóveis, né, com valor abaixo do mercado, e regularização de imóveis. Então, são essas 3 áreas que eu atuo. Então, pode me buscar através das minhas redes sociais ou o endereço do meu escritório. Tá ótimo, então. Quer deixar seu telefone, alguma coisa? Um telefone posso sim. É o 21 9644 20 401. Tá ótimo. Obrigada. Rosiane? Então, sou formada em administração de empresas, né? Contadora, faço assessoria contábil, administrativa, toda essa parte de gestão, a gente lá no escritório está atendendo. E o meu @ é Rosiane Guimarães, contabilidade. Tá ótimo. Isabela Matos? Então, gente, eu acho que foi de grande valia, né, o nosso podcast de hoje, porque o nosso propósito, né, o propósito da Imobiliária Santa Bárbara é justamente isso, unir forças, né, para que a gente consiga dar mais eficiência, mais segurança para os nossos clientes, né? Esse é justamente o propósito da Imobiliária Santa Bárbara. Então, agradeço muito a presença de vocês, foi um prazer que a gente possa fazer aí grandes outros episódios. É isso aí, tá ótimo. E hoje, antes de chegar aqui, eu estava pensando o seguinte, eu acho que a gente pode, porque isso é uma dúvida, não só específica do síndico ou do proprietário, é uma dúvida de uma maneira geral, principalmente aqui em Niterói, a gente, em cada piscar de olhos, nasce um condomínio. Né? Então, assim, eu acho que é uma dúvida de, vamos considerar, 80% da população, que a gente está vendo cada vez mais casas individualizadas virando condomínios. Então, hoje todo mundo mora em condomínio, ou condomínio de lote, ou condomínio de casas, ou condomínio, até pela segurança em si. Né? Então, eu estava vindo para cá hoje e eu tive um insight, o seguinte, se vocês toparem, né, dentro do Você Pode, a gente fazer um clique condominial. Né? Então, assim, o clique condominial vai ser o seguinte, a gente vai ter um momento ali em todo o nosso podcast que a gente vai trazer uma informação interessante para a gente compartilhar com quem está assistindo, porque conhecimento nunca é demais, Sim, né? Verdade. Então, e um conhecimento que abrange mais de 80% da população... Só tem a ganhar, né? Só tem a ganhar, Sim, né? É verdade. Você vê, eu advogo e tenho muitas dúvidas específicas condominiais, porque não é minha especialização, né? Então, assim, a gente não pode saber tudo, né? Por isso que é bom você ter essa divisão de tarefas, né? Sim. E aí, hoje, a gente conta com a especialista, que é a Thaís Silveira, e com a Rosiane Guimarães, dentro do nosso grupo, para a gente unir essas forças aí, como a Isabela falou, e colocar essa nova proposta, esse novo projeto para frente, né? Nós estamos deixando de ser a Imobiliária Santa Bárbara para ser o Grupo Santa Bárbara como um todo, né? E espero que essa conversa tenha contribuído para todos vocês que estão nos assistindo. Como eu falei aqui, nós vamos ter sempre o clique condominial com Thaís, com Rosiane, trazendo uma com Isabela, né, que é a diretora administrativa da Santa Bárbara,
trazendo sempre um spoiler, uma novidade, um gancho, um esclarecimento para todos vocês. Então, se você é síndico, se você é morador, se você faz parte da comissão de corretagem, da comissão de... Eu sou corretora, falei comissão de corretagem. Se você faz parte da comissão, né, condominial, coloca suas dúvidas aqui embaixo, né, porque esses cortes vão para o nosso WhatsApp, coloca as dúvidas de vocês aqui, que a gente esclarece, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês e estamos aí sempre para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. Até o próximo e siga a gente no nosso canal do YouTube, Você Pode com Morgana Lessa, e no nosso Instagram, Você Pode com Morgana Lessa. Até o próximo. Tchau, gente. Tchau. Vamos fazer um brinde? Vamos fazer um brinde fazer um para terminar?